gente tem atual. E se a gente só ficar no molde plano, no molde plano, no molde plano, a gente percebe que a gente não vai alcançar tanto público assim. O que a gente precisa aprender é trabalhar com os outros tecidos. A modelagem vai continuar a mesma. Hoje eu vou ensinar uma base para vocês de blusa sem pence, que é a base que nós vamos fazer as peças, tá? De malha. O que eu posso fazer de malha? Lembra a calça? Posso fazer. Quando eu falo malha, necessariamente eu não estou falando dessa camiseta, tá? Eu estou falando esse tipo de tecido, por exemplo. Ó, esse tipo de tecido, ele é como é que eu posso chamar mesmo, Risa, esse tecido? Neoprene. O pessoal chama de neoprene. Mas o neoprene não tem nada a ver com esse tecido. Porque o neoprene é aquela roupa de mergulho. Mas eles chamam de neoprene. E eles fazem calças com zíper, com detalhe, com esse tipo de tecido. Esse tipo de tecido vira vestido, vira casacos e vira calças. Mas como que eu vou trabalhar com esse tecido? Primeira coisa que eu tenho que definir é qual peça vai ser, qual tipo de peça eu vou fazer com esse tecido. E depois que eu definir qual tipo de peça que eu vou fazer com esse tecido, eu vou aplicar a redução. Porque o molde com tecidos que tem elastano, ele não é igual. Se eu fizer o molde do corpo para tecidos que tem elastano, eu não posso dar folga, não é? Por exemplo, vou fazer um casaco, aí a folga vai ser um casaco, talvez eu já dê um pouco de folga. Tudo eu tenho que pensar. Mas se eu for fazer um vestido com esse tecido, eu não vou dar folga nele. Eu faço a modelagem do corpo, se for um vestido para que eu possa usar. O tamanho do corpo, a medida real. Se for uma pessoa que gosta muito envelopada, aí eu posso dar um pouquinho diminuir um pouquinho, tá? Mas se o mesmo tecido eu estiver fazendo uma peça, um top, uma peça que precisa ficar muito ajustada, aí eu aplico redução. Mas eu não posso aplicar uma redução numa peça que é pro dia a dia, por exemplo, tá? Aí a Mira tá falando que ela fez direitinho, não aplicou redução, mas aqui, ó, o decote cresceu. Eu disse que eu não aplico redução, mas ainda assim, quando eu desço o decote, aquilo vale para tudo. Eu aplico pences camufladas. Se eu estiver fazendo um decote no tecido plano, eu vou aplicar uma distância de pence camuflada. Se eu estiver fazendo para um tecido como elastano, eu só vou diminuir um pouco aquela distância. Se fosse para o plano, vamos pensar, aplicaria 2,5 cm. Se fosse para malha, eu aplicaria 1,5. Porque se eu não aplicar pences camuflada no decote e se fosse sem manga, algumas aqui, ele vai embabadar. As pences camufladas são chamadas também pence de ajuste, que são pences que são necessárias ser feitas todas as vezes que eu abro o decote ou que eu abro a cava. Se é uma peça que não tem decote e tem uma cava como para manga, eu não preciso aplicar pence camuflada. Mas se ela tem decote, se ela tem um decote aberto e tem uma manga curta ou sem manga, eu preciso aplicar pences camufladas. E o meu vestido ficou fofo aqui. Então, e ficou largo. Pence camuflado. Aí eu tive que ir apertando. Mas aí a gente já tem que acertar de primeira na modelagem, né? Mas é bem importante quando você fez esse tecido, você já pegou o jeito desse tecido. E aí você viu aonde a tua modelagem pediu os ajustes. Isso a gente vai ter que aprender mesmo com os erros e com os acertos. Não tem como a gente aprender se a gente não... né? Agora, o que a gente pode fazer? Tendo essa informação, a gente já pode aplicar e a gente vai errar menos.
tá? A gente vai errar muito menos. Então a gente vai errar muito menos, a não ser que o tecido deu ali, né? Aí a gente vai errar menos. O tecido, ele tem uma elasticidade. Então a gente conversou que o moletom, embora esteja na categoria das malhas, é baixa elasticidade. Eu tenho que trabalhar a medida do corpo ou com folga. O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer com essa peça? Aí eu vou fazer uma jaquetinha cropped. Uma jaqueta cropped, ela já não é tão larga, mas eu preciso de uma folga. Então, além de não diminuir o moletom, eu tenho que aumentar. Mas eu posso aumentar um monte, se fosse, como fosse 14, 15 um casaco? De maneira alguma. Por quê? Porque eu tenho que dar conforto. Eu aumento 4, eu aumento 6, mais ou menos, tá? A malha é baixa elasticidade. Então, além de eu não diminuir, eu tenho o quê? Aumentar. Segunda-feira, nós fizemos um molde de camiseta. E a gente pegou a medida do corpo mais 6, mais ou menos, tá? A medida das costas mais 2, mais ou menos, naquela regrinha, tá? Isso serve para feminino, masculino ou infantil, tá bom? Agora, o que eu trouxe? Eu trouxe hoje essa visco. Se eu estiver fazendo uma camiseta com essa visco, ou um vestido muito solto, eu posso aplicar redução, mas talvez eu não aplique a redução total. Por quê? Porque eu tenho que pensar no caimento da peça, no conforto da peça, tá? Se eu estiver fazendo um top, uma peça mais ajustada, um top com essa peça, ela não é indicada para isso. Mas se eu estivesse fazendo, eu aplicaria toda a redução para ficar bem menor, tá certo? Mas se eu estiver fazendo um vestido, por exemplo, eu não vou aplicar toda a redução, porque eu preciso de um conforto, porque esse tipo de material marca o corpo, esse é bem fino. Eu sugiro que para vestidos a gente use um pouquinho mais grosso, porque marca o corpo. Então, por isso que, a não ser que eu estiver fazendo um vestido todo preguiado, né, uma pessoa que vai para uma balada, para uma festa, que quer que marque o corpo, aí sim eu posso pensar nisso, tá? Então eu tenho que pensar em tudo isso. E eu tenho essa ribanazinha, que pode ser chamada uma ribana, mas também que serve para fazer roupa, peças. Sabia que a gente faz peças com ribana? Eu gosto muito. Blusinhas, né? Olha essa aqui, ó. O que é isso? Ribana. Eu gosto bastante de usar a ribana, porque ela chega onde você precisa e não fica, né? Ela marca, mas ela não precisa marcar tanto. Para camiseta. Por exemplo, eu vou fazer uma blusinha para mim. Se eu usar toda a elasticidade, eu vou ficar com o corpo muito marcado. E se eu não quero marcar o meu corpo, porque eu não quero roupa marcar o meu corpo, ficar mostrando a gordura que eu tenho. Quem é magra mostra a silhueta, né? Quem não é tão magra assim. Então eu tenho que saber como eu vou aplicar, tá bom? Então a gente já disse, não me esqueçam, o tipo de redução, mas o mais importante é o tipo de peça que eu estou fazendo, como eu quero vestir. E hoje a gente compra até crepes que tem elastano, né? Sim. E quando eu compro aquele crepe com elastano, para fazer uma peça para mim, eu não coloco folga, tá certo? Eu não aplico folga. Eu não vou aplicar redução, mas também não vou aplicar folga. Se eu colocar busto mais 2, mais 1, a roupa vai ficar larga, tá? Então o que a gente não quer? Não é oversize. O que é uma roupa oversize? Uma roupa oversize é uma roupa que sai do corpo, que ela tem uma modelagem larga. Aí eu posso acrescentar folga. Mas todas as vezes que eu estiver trabalhando com tecido elastano, a minha folga é menor. A minha folga não é igual ao tecido plano. Tecido plano, uma folga. Tecido com elastano, 0 folga. Ou se a peça pedir, por exemplo, um casaco, eu não vou deixar um casaco com a manga assim.
Vou deixar? Não. Mas também eu sei que eu posso deixar mais slim, né? Um pouquinho menor. E a roupa vai ficar bem, vai vestir bem. Mas também não pode ser zero folga. Zero folga para estar envelopado. Não, envelopado seria 0 menos 1. 0 menos 1, eu quero envelopar. Quero sair toda envelopada. Aquela roupa que envelopa. 0 menos 1 significa 1 de folga. Sem folga, corpo natural, tá? Mais um corpo mais, uma jaqueta, uma peça que vai vestir por cima. Isso para elastano. Para o plano seria mais 2, tá? Hoje a gente está vendo muito no mercado e a gente vai ver tricô, né? Olha como tá aumentando cada vez mais. Lindo. Então, para trabalhar com tricô, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber manusear ele para fazer a modelagem. Então, tricô, hoje a gente está vendo, antigamente, tricô, só se eu comprasse uma blusa de tricô. Hoje eu tenho tecido tricô que eu posso confeccionar algumas peças do vestuário, uns cardigans, uns casacos, vai ficar muito lindo, né? Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer para trabalhar isso, esse tecido foi, não vou cortar ele, senão vou estragar. Esse tecido foi cortado no fio, no urdume, tá? Naquela linha que a gente chama de fio reto. Eu dobrei auréola com auréola, é muito importante, tá? Para este também, não é porque malha que mudou, não. A malha, a composição dela é diferente, mas a forma de cortar é a mesma. Quem ia perguntar? Tem aquele outro canelado que ele é mais encorpado e Sim. essas listinhas são mais largas, como é o nome? É o mesmo, eu chamo de canelado, ou a gente chama de ribana. Mais grosso, né? A gente chama de canelado ou ribana. Então, é o que eu disse para as meninas. Isso aqui tem diversas gramaturas e desenho. Não é chegar lá, eu quero comprar um canelado para minha camiseta. Primeiro eu tenho que saber, a minha camiseta, qual tecido? É malha? Então eu posso usar uma coisa mais fina. Vou usar um moletom e vou usar um canelado deste? Não. Não é? Ele é muito fino para o moletom. Ó, a colega está com moletom e não tem canelado. Igual esse Ela aqui, tem ó. um punho. O seu tem aqui. Aqui, ó, esse aqui, olha que Grosso. canelado grosso. Olha isso, tá? Então, ou você usa o mesmo tecido, ou você usa o canelado, mas olha, é diferente, ó. Olha que grosso isso aqui. Jesus. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tem uma regrinha que a gente vai usar. Ó, vou usar uma régua e vou marcar em 10 centímetros. Tá certo? Eu vou medir a elasticidade a partir de 10 centímetros. Cada ponto que ela sair do 10 significa um grau de elasticidade. Se a minha malha for para o 11, significa que eu vou reduzir 10%. Se a minha malha for para o 12, significa que eu vou reduzir 12%. Se a minha malha for para o 30, significa que eu vou reduzir 30%. Eu digo para vocês que 30% é o máximo que eu faço de redução numa peça que é uma peça para ser usada, uma peça íntima, um maiô, um biquíni, uma calcinha com bastante elastano, um maiô, um biquíni, uma cinta, peças mais, um top daquele tecido. Então o 30 é o que eu uso demais, tá? Eu não uso mais que isso. Quando a gente pega um elástico e a gente fala assim, eu já ouvi falar isso. Ah, você pode pegar, ele estica 50%. Não, se ele esticar 50%, ele estica 50%. Mas quando ele chega nos 50%, ele deforma. Então, se eu pegar uma roupa, por exemplo, eu tenho 100 de cintura, eu vou pegar 50 de elástico. Eu vou pegar aquele elástico,
de 50 e fiz ele esticar até 100. Ele vai esticar? Ele vai esticar, só que ele vai deformar. A malha funciona do mesmo jeito. Ela pode esticar? Pode, só que ela deforma. O que é deformar uma malha? Por exemplo, a gente não está vendo aqui várias listinhas? Então, se eu esticar o percentual dela, ó, ela, até aqui ela não está boa, ó. Vai perdendo. O que eu fiz? Perdi a característica principal do meu tecido. Tá vendo que eu perdi a característica dele? Tá vendo? Por quê? Porque eu estiquei muito. A roupa também é assim. Eu tenho um limite para fazer essa redução. Se eu quiser fazer essa redução além, a pessoa vai vestir, vai descaracterizar a peça. Entenderam? Então, a gente disse que nós vamos marcar a elasticidade a partir do 10. Se for para o 11, 10%. Se for para o 11,5, 15%. Se for para o 2, 20%. Se for para o 2,5, 25%. E assim por diante. Até 35% eu acho que 50% nunca. A mesma coisa eu faço com elástico. Por isso que a gente tem aquela regrinha de 3/4 do elástico, mas 3/4 do elástico para vestir uma cintura depende também da composição do elástico. Vocês sabiam que tem elástico? A fibra do elástico parece que chama elastodermo, uma coisa parecida. Que tem elásticos que tem mais dessa composição, que é o fio elástico, e elástico que tem menos dessa composição, que quando você vai comprar elástico, o mais indicado é um elástico que está escrito assim, elástico para moletom. Desse jeito ele está escrito, elástico para moletom. Ele é mais caro? É mais caro. Por que esse elástico é mais caro? Porque ele tem mais elástico, ele é mais firme, tá? Então, mesmo o elástico que eu compro, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que pegar o elástico, saber se ele é um elástico que estica muito ou um elástico que nem esse elástico de moletom, que ele é mais contido, para poder aplicar na peça. Aí eu tenho a regrinha de usar 3/4 da medida de circunferência. Se eu tenho 100 de circunferência, eu divido esse 100 por 4 partes e vou reduzir uma das partes, né? Se eu dividir 100 de circunferência de cintura e eu vou dividir por 4, vai dar 25. E quanto que é 3/4 de 100? 75. Então, minha medida de elástico para minha cintura seria 75 centímetros, tá? Mas aí eu preciso saber colocar isso no corpo, ver como é que ele está esticando, porque se eu abusar do elástico, ele vai deformar, tá? E também que você falou, né, que pode ser cortado, né, quando você está aplicando uma peça, como você coloca no overlock. Ah, sim, de maneira alguma eu posso cortar o elástico. Eu já vi gente na internet falando assim, corta o elástico, pega no friso. Não façam isso. A gente pode até fazer com uma peça piloto. O que é um piloto? Um piloto é uma coisa que não vai para o mercado, é para a gente testar, tá? Mas se eu corto ele, mesmo no frisozinho, com todo o cuidado, eu coloco na peça. Aquilo vai para a máquina de lavar, vai não sei o que, o elástico estoura, se dissolve, é como uma peça sem acabamento. Ela vai se dissolvendo. Mesmo usando o overlock. Quer ficar em pé? Pode ficar. Não cortem o overlock. O elástico não foi feito para ser cortado. E corta como? Não, o elástico não foi feito para ser cortado. Aqui eu tenho que fazer uma pausa, tá, Michele? Porque, não, pode continuar. Mas eu tenho que falar do elástico. Vocês nunca cortam o elástico no overlock. Eu corto na tesoura, né? Não, mas assim, Na costura, vamos pôr primeiro. não, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, ó, a colega está aqui fazendo um cos, e o que ela fez?
Ela cortou o cos com a mesma medida do elástico. Aí quando ela vai pregar lá no overlock, né? Que não tem guia, não tem nada, como o cos está na mesma medida do overlock, eu tenho duas opções. Eu passo bem em cima, mas aí a colega faz isso. Vem e corta aqui o elástico. Ah, tá. Mas eu estou cortando só uma beiradinha. Não pode nem uma beiradinha. E dar um pique também para. Porque se eu cortar uma beiradinha do elástico, primeiro eu vou ter uma calça muito bonita, mas quando eu for lá ser lavada, esse elástico vai soltar, vai crescer. Segundo, e eu acho muito importante, quando a nossa overlock, a nossa máquina de costura, meninas, é assim, ela trabalha com leve e médio. Quando eu faço uma camada de moletom que é grosso ou soft, mais o elástico que é grosso, mais outro moletom, eu crio uma camada muito alta e ele já sai do leve, médio para o pesado. E como nós trabalhamos, eu não sei se vocês trabalham assim, mas o meu overlock trabalha com agulha fina. Aí o que eu ganho? Uma agulha quebrada. E não só uma agulha quebrada, mas eu ganho, se regula ele, tá? Então o que eu sugiro? Vou trabalhar no meu overlock, eu uso esse overlock para fechar a camiseta, eu uso para fechar essa calça, e o que eu vou fazer? Vou costurar um cos. Eu levanto, solto um pouco o calcador, porque eu tenho um parafuso que eu controlo o peso do calcador no tecido. Quanto mais leve o tecido, mais pesado o calcador tem que estar. Quanto mais grosso o tecido, mais leve o calcador tem que estar. Porque quando eu mexo nesse parafuso de tensão do calcador, o calcador faz isso, ó. Aí se eu soltar tudo, ele não vai puxar. Então ele não pode puxar nem apertado e nem largo. Tá certo? Aí depois eu volto na configuração. Você faz assim também? É porque a colega pilotista, ela sabe bastante coisa de costura, né? Você faz isso quando vai pegar o elástico? Quando é grosso, aí eu vou pressionar mais. Depois, quando estiver bastante para costurar ou no caminho, então aí... Vocês viram? Tá? Então... Você tem esses casos como a overlock, ninguém passa se é duas. Às vezes a manga vem igual assim. Então aí junta, aí mais grosso. Aí você solta a pressão. Às vezes eu bato com a Isso, também. aí também. bato, aí não sei o que acontece com a aí sim. tá bem assim. Sim. Aí eu passo muito mal. Porque a nossa máquina não é assim para tudo. A gente compra uma máquina, a gente acha que tem que fazer tudo. Mas não é assim. Eu tenho que saber regular a minha máquina. Se eu estou com o tecido mais grosso, eu subo, eu solto a pressão do calcador. Isso estou falando para as máquinas industriais, tá? Se eu não tenho a máquina industrial e eu estou trabalhando com tecido mais grosso, primeira coisa, eu tenho que trocar a agulha. Uma agulha não é para tudo. Ai, essa agulha, coitada da agulha, tem que fazer milagre. Eu não sei, o céu das agulhas deve estar cheio de agulha. E ela vai falar, não faço milagre. Tecido grosso, agulha grossa. Tecido grosso, calcador mais leve. E tem o truque do martelinho, né? O truque do martelinho a gente usa muito no jeans. E usa muito no couro. Você vai pegar o martelinho e deixa eu dar um conselho. Não bata o martelinho direto no nó. Coloque um tecidinho, porque senão ele vai ficar desgastado, em cima do nó e bata o nó. E depois é para a máquina. O cabo da tesoura, né? Mas ó, Eu bato com martelo mesmo. Eu não tenho martelinho, eu bato com martelo mesmo. sabe aquela loja Dais? Tem um martelinho pequenininho lá, eu já comprei 2 para mim, já me roubaram. Bem pequenininho, na Dais, um martelinho pequenininho. Aquele martelinho eu gosto de deixar na minha gaveta da máquina, porque eu estou lá passando a costura, eu venho e... Olha, eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, não só com as minhas máquinas.
Mas as minhas máquinas eu tenho, né? Quem conhece as minhas máquinas, eu gosto de máquina nova, eu gosto de máquina boa, eu gosto de... E eu quebrei o looper da minha máquina. Eu achei que tivesse quebrado, mas ainda bem que não quebrou. Mas ele soltou. Por quê? Porque eu estava fazendo um jeans e aí era punho, era tecido sobre tecido. O que eu fiz? Fui pegar, eu nunca faço isso, mas eu estava vendo televisão, costurando, eu sei que eu fiz isso. Aí eu peguei, fui passar primeiro pelo grosso. Não, se você tem uma coisa que é grossa, você tem que começar pelo fino, e aí você vai vindo, costurando, e depois entra o grosso. Se você vai começar pelo grosso, quase que eu quebro o looper da minha máquina, tá? E isso meu marido é mecânico, arrumou pra mim, senão eu tinha que chamar o mecânico, porque ele falou, não quebrou o looper, mas você soltou tudo aqui. Eu falei, nossa, eu fiz isso, mas eu fiz. Porque eu fui lá primeiro pelo grosso. Tem um nó, tem uma coisa grossa aqui, você não tem que começar por ele. Você tem que começar pelo fino e você vai levando até o grosso. Primeiro que eu tinha que ter dado umas marteladas naquele grosso. E eu não dei. E segundo que eu comecei pelo grosso. Mas aí, como eu já saquei o barulho, comecei pelo grosso, vi o barulho, eu dei um tantinho assim de ponto, ó, na minha máquina, e parei. Eu já vi que alguma coisa aconteceu. Se você ouvir um barulho diferente, para, porque se eu continuasse, tinha quebrado o looper, tinha feito mais coisas na minha máquina, tá? Eu acho que isso aí serve pra gente, né? Vamos lá. Falaram que tem um Vem cá, Michele, pode vir bem pertinho. Ó, como é que eu vou fazer para medir elasticidade? Primeiro que eu vou pegar um tecido de qualquer tamanho e vou cortar no fio reto. Segundo que eu vou dobrar o tecido, tá? Se eu quiser prender aqui esse tecido, você pode prender ele aqui, tá? Eu não vou prender porque eu tenho 2 alfinetes. Aí, o primeiro você vai fazer isso. Aqui, independente de medida, tá? Aí, eu vou colocar aqui no 10, ó. Tá vendo que deu ali no 10? Tá vendo? Ó. Agora, ó, deu no 0. Aí, eu vou colocar o outro alfinete aqui no 10. Tá? Alguém põe o dedinho aqui pra mim, pra ele não mexer. Pronto. Eu podia colar essa régua na mesa, tá? Eu já vou mostrar pra vocês que estão desse lado aí também. Aí, eu venho e coloco certinho onde deu 10. 10 o quê? Centímetros. Pronto. Pode soltar agora. Aqui, meninas, ó. Esse espaço daqui aqui tem 10 centímetros, tá? Esse espaço daqui aqui tem 10 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, seguro aqui com essa mãozinha, e aí com essa mão, vou descer mais para baixo. Eu vou dar, ó, ele tá, é que nem um relógio, o ponteiro tem que estar certinho. Põe de novo aí, Gorete. Sabe um relógio que o ponteiro tem que estar certinho? Você pode marcar com caneta, tá? Com caneta, talvez. É. Não, essa. Pode ser. Isso aqui é um retalho da peça que você vai trabalhar, tá? Tô fazendo a modelagem. Primeira coisa que eu tenho que saber, o grau de elasticidade. Aí eu venho aqui e vou puxar o tecido de maneira que ele não deforme. Ó, esse é um moletom. Então, esse é de baixa elasticidade. Qualquer coisa que eu fizer com ele aqui, ó, primeiro que ele não estica. Tá vendo? Estica muito pouco. Então, por isso que eu considero de baixa elasticidade. Aqui, nesse caso, qualquer coisa que eu puxe, eu deformo o moletom. Então, eu não vou dar redução para ele, tá? Então, esse baixa elasticidade sem redução. Aliás, sem redução. Baixa elasticidade, a gente já vai ver, tá? Agora, a mesma coisa eu vou fazer com este. Eu pego no sentido do fio e dobro ao meio. Só. Aí eu vou dar o primeiro alfinete. Coloco aqui e vou medir 10 centímetros. Aqui, 10 tá aqui. Pronto, 10 centímetros. Agora eu vou avaliar a elasticidade desse tecido. Coloco lá e eu vou puxar, ó. Ah, reloginho, fica certo. Ó, foi pro 11, tá vendo? Porque depois você não sente mais. Ó, e continuou a mesma trama, o mesmo desenho. Entendi.
Então significa que ele vai dar baixa elasticidade, vai dar 10% mais ou menos, tá? Ah, mas eu quero esticar mais. Aí começa. Ó, ele não funciona, tá? Então este é baixa elasticidade. Quanto que é baixa elasticidade? 10%, tá? Então, como ele só dá 10%, talvez ele não sirva para fazer punho, né? Talvez ele sirva só para fazer... A gente quer fazer um t-shirt dress, então a gente vai fazer de canelado, né? Então a gente pode fazer ele com 10% de redução e ele fica um vestido canelado, né? Fica bem bonito. E eu vou fazer esse vestido, e como eu vou fazer com um decote redondo, eu vou camuflar aqui, porque eu comprei né? Na época paguei R$100 esse vestido canelado. A manga fica caindo, aqui fica soltando, entendeu? Não rolou pra mim aquele vestido. Então eu vou fazer um agora, pra ver se melhora, tá? Pronto, agora eu trouxe um outro tecido, que é a visco. E eu quero que vocês façam isso no decorrer do curso. A mesma coisa, sentido do fio. Tragam tecidos, vamos experimentar, vamos conversar. Aí eu vou medir elasticidade. Coloco o primeiro, aí eu venho aqui, reloginho. Vou fazer o segundo. Aqui. Pronto. Observo a trama do tecido, observo como é que está feito a trama, e aí eu venho e puxo. Reloginho, vai para lá. Ó, no máximo aqui, tá vendo? Não foi muito. Tá vendo? 12. Significa que ela dá 20%. Tá? Ela dá média elasticidade, essa viscolaicra. Agora vamos conversar. Ela dá 20%. Tá? Mas o que eu posso fazer com 20% aqui? Um vestido? Posso chegar no 20%? Não posso. Por quê? Porque vai ficar muito apertado no corpo. Tá? Então, no máximo que eu daria nessa visco, mesmo eu sabendo que ela estique mais, seria 10%. Entendeu? Porque mais a gente não dá para vestir uma roupa, a não ser que fosse drapeada, um monte de coisa. Então, mesmo que eu sinta que o tecido possa esticar mais, eu tenho que sempre pensar no modelo que eu estou fazendo. Então, para aplicar a redução, eu tenho que saber quanto que o tecido dá e o modelo que eu estou fazendo. Então, nessa visco, eu não daria 10%. Eu não daria 20% de maneira alguma. E se eu estivesse fazendo uma camiseta, talvez em algumas partes eu iria acrescentar um pouquinho, em outras partes eu diminuir. Porque uma camiseta você não pode fazer apertada, com redução. Então, talvez nessa camiseta eu colocaria a medida do corpo. Por que eu colocaria a medida do corpo nessa camiseta? Eu não ia crescer, mas eu ia, diferente dessa aqui, ó, que eu ia ter que aumentar. Estou fazendo a camiseta desse tecido, eu tenho que aumentar. Estou fazendo a camiseta de viscolaicra, eu não vou reduzir, mas eu também não vou aumentar. Tá certo? Estou fazendo um vestido, eu não vou reduzir, mas também não vou aumentar. Tá certo? Pergunta aqui. Um tecido assim. Tá. Esse tecido aqui é uma golinha que a Vera compra pronta. Geralmente, quando eu compro pronto uma gola, essa aqui é a golinha da Polo, né? Eu tenho que trabalhar minha modelagem nessa distância de baixo aqui, ó. Ai, de baixo. Eu já tenho que trabalhar a modelagem com essa peça pronta. Eu tenho que inverter. Se eu compro essas peças prontas, a minha modelagem que tem que caber aqui. Entende? Aí você vai ver aonde vem essa golinha, o que ela representa. Vai colocar aqui dobrado, ó. Ela tem que funcionar assim, ó, fechadinha. Tá? A mesma coisa, ó. Se eu fosse esticar, ó, ela estica, mas deforma. Entende? Então eu tenho que trabalhar com ela nesse mesmo tamanho aqui, tá? E aí eu tenho que trabalhar a minha modelagem para essa peça. Perguntas? Do tamanho da peça, do tamanho da gola,
Eu tenho que trabalhar a modelagem agora. Aqui, por exemplo, tá vendo? É um pouquinho menor, né? Eu já tenho que fazer, quando eu compro uma peça pronta, eu já tenho que inverter. Eu tenho que fazer, deixar, ajustar, eu tenho que ver quanto ela tem e ajustar o meu decote para essa modelagem. Geralmente, isso aqui é para polo. E polo, ela tem baixa elasticidade e o tecido do polo eu não reduzo. A gente não usa redução para fazer camiseta polo. A gente usa a medida do corpo, tá? Ou maior. E quando você compra uma camiseta, onde vai o ombro da polo? Ó, comprei uma camiseta polo. O ombro vem aqui? Não. Ele não vem maior? É. Então, observem a roupa. Quando você tem dúvida, aí como é que eu vou trabalhar com essa camiseta polo? Vamos ver uma camiseta polo vestida? Não adianta olhar para a roupa pronta, ou olhar para a roupa só no cabide. Você tem que vestir a roupa. Aonde vem essa roupa? Aí ela vem no ombro certinho. Não, essa roupa saiu do ombro. Mas também ela não sai aquele horror do ombro. Então, se eu estou modelando uma camiseta polo, eu não posso colocar a medida do corpo. Tem que colocar a medida do corpo, mas folga. Não é assim? Estou modelando uma jaqueta. Eu quero fazer uma jaqueta igual a que eu vi. Eu tenho que colocar ela no corpo e perceber as linhas. Tá no ombro, tá fora do ombro, tá quanto dentro do ombro. Eu tenho que ler a peça. Riso, vem cá para ver essa jaqueta. Porque eu comprei a jaqueta, vesti bem, eu fiz a jaqueta, não ficou boa. Por quê? Porque eu não soube ler a peça. Eu tenho que aprender a ler a roupa. Ó, essa aqui tá no ombro ou tá fora do ombro? Ó, aí eu venho aqui, ó, dedinho. Lembra que eu disse pra vocês? Mas eu quero fazer uma roupa que eu não quero comprar ela. Vai lá na C&A, na Renner, veste a peça, faz uma foto lá no espelho e depois você tem para você olhar a peça. Olha aqui, ó. Olha a entrecada. Mas você vai experimentar? Ó, olha essa entrecada. Você vai dentro do provador? Olha aqui, ó. Ela tá certinha entrecada ou só tá sobrando? Tá sobrando. Ó, sobrando. Tá sobrando. Então, aí você faz uma roupa, você coloca tudo certinho. Vai vestir? Não vai vestir. Você tem que olhar para a peça no corpo. Olha para o corpo e vem aqui, ó. Não, aqui do ombro deu 2 dedos. Tá vendo? Aqui da cavinha também pode dar 1,5 dedo. Você tem que fazer uma proporção, tá? Agora na cintura, a gente já viu que para isso já ficou mais ajustadinho. Mas a jaqueta, ela sai do corpo aqui. Tá? Aí, diferente do casaqueiro. Aquela super era magrinha. Era magrinha. Mudou. Então, mas pergunta para ela se ela não gosta de roupa ajustada assim. Ela gosta de roupa ajustada. Mas aonde pode ficar ajustada? Aqui. Mas aqui não pode ficar ajustada. Tá? Aqui não pode ficar ajustada. É como uma camisa, ó. Essa camisa, ela tá fora do ombro, tá? Por quê? Porque esse tecido é extremamente fino. Então, olha só onde está a cara. O tecido é fino. Então, quando eu trabalho com esse tipo de tecido, eu não posso fazer próximo do corpo. Tem que fazer maior do corpo. Mas quando vocês olham para mim, nem parece que ela está fora do corpo, né? Mas ela está fora do corpo, tá? Fora do corpo, o que eu digo é isso, ó. Então, vai lá no provador E puxa, né? Faz a foto, aí você vai analisa aqui, ó, braço, analisa tudo e depois você faz a tua peça. Não dá erro, tá bom? Vamos pro café, depois eu pode perguntar.